Então, queridas amigas, queridos amigos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, seja a hora que estivermos assistindo. Que Jesus nos ampare nessa caminhada sublime, que é conhecer o seu Evangelho, praticar, viver o seu Evangelho nos tempos atuais, com toda a força da fé, com toda a força da fé raciocinada que nos mantém firmes no propósito de segui-lo. Hoje nós vamos falar de um tema que é o centro do nosso encontro, que é buscar primeiro o reino de Deus. E esse é um tema muito esplendoroso, porque buscar primeiro o reino de Deus é um convite, mas o buscar está dizendo, vá, meu filho, busque primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, quando Jesus reporta isso, ele fez um convite muito direto. Mas antes de chegarmos a este momento em que ele diz isso, queremos lembrar que quando ele diz isso, ele estava cantando um poema divino, uma sinfonia que ficou marcada para todo o sempre da humanidade. Ele havia subido numa montanha, era o entardecer, o sol já estava quase se pondo, e os espíritos, como Amélia Rodrigues nos diz, que ele começou a cantar o maior cântico que a humanidade já ouviu até os dias de hoje. E isto ecoará eternamente em nossas almas, porque ali, naquele cântico do Sermão da Montanha, Jesus nos deixou tudo o que precisamos saber para seguir o caminho de busca ao nosso Pai. E é isso que aconteceu. Ele estava lá em determinado momento, ele dizia: não vos inquieteis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Nos indagou ele naquele momento sublime. Dizia ele: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. E indagou o benfeitor maior da humanidade: não valeis vós muito mais do que elas, as aves? Ora, qual de vós, perguntou ele, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 milímetro à estatura da ave? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Indagou naquela tarde e noite memorável. E disse ele: olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Sabe que precisais de tudo isso. E aí, ele nos deu a recomendação sublime: buscai em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, termina ele o seu memorável discurso, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ora, é uma exortação muito profunda que nós não conseguiríamos jamais tratá-la em intervalo de tempo como o nosso de hoje. Mas é sublime o suficiente para tratarmos do que nos interessa para esse encontro. E Allan Kardec, 1800 anos aproximadamente depois que Jesus cantou a sinfonia, já havia estado na Terra e já havia
sido deliberado por Jesus a responsabilidade a ele de codificar de forma racional os ensinamentos. E essas mensagens que ele deixou, sobretudo o Sermão do Monte, seriam de novo tratados pelo novo exegeta chamado Allan Kardec. E Allan Kardec irá de início colocar este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, a obra-prima da nossa doutrina espírita, no capítulo 25, que se intitula Buscai e Achareis. E lá Allan Kardec, na sua lúcida consciência, irá nos dizer que se nós interpretarmos aquilo que Jesus disse como letra morta, como palavras que não têm significação, sem perceber que elas têm um espírito atrás dela, essas palavras, se feito isso, seriam a negação de toda a providência do nosso Pai, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso, porque se nós esperássemos que tudo acontecesse por conta do Pai, nós estaríamos, obviamente, dentro de uma situação de completa ociosidade. Com esse princípio, nós nos limitaríamos a esperar passivamente, o que não é a lei de progresso, que não é a lei de evolução, o que não é a regra do mundo, a regra da vida. Portanto, dizia Kardec, não se deve ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência. Veja que é o Sermão da Montanha, um poema divino. Então, é uma alegoria que Jesus cantou para servir. Jesus cantou para servir para todas as épocas. Por isso que 1800 anos aproximadamente depois, Allan Kardec estaria tratando disso de novo. E nós aqui, no século XXI, estamos tratando disso de novo. Essa alegoria nunca deixa ao abandono os que nos confiam na providência. Por quê? Porque esses são aqueles que nós precisamos lembrar que precisam trabalhar, fazer a sua parte para que o Pai proporcione o que ele necessita para o cumprimento da sua vida. Se a providência nem sempre acode-nos com um auxílio material, quando muitas vezes pedimos, ela sempre acode, inspirando-nos as ideias com quem encontram os meios de sair da dificuldade. Não virá a providência fazer o trabalho que nos compete, porque faz parte do processo evolutivo, mas virá da providência divina a inspiração que nos permitirá descobrir os caminhos para fazer o que precisamos fazer e romper as barreiras que estão nos impedindo de sermos felizes. Por isso, como o pássaro, como o lírio do campo, Deus conhece as nossas necessidades e a todas elas ele provê com o que for necessário, sem que tenhamos que pedir, sem que tenhamos que pedir. O homem, conta-nos Allan Kardec, porém, costuma ser insaciável nos seus desejos e nem sempre sabe contentar-se com o que tem, como o pássaro, que come o suficiente para se manter. Às vezes o necessário não é suficiente para ele e ele envolve-se com o supérfluo. E quando envolve com o supérfluo, ele extrapola a lei e ele começa a fazer os excessos com os quais ele terá que reequilibrar-se mais tarde. Por isso, nesse momento, existe uma lei que a nossa doutrina espírita nos ensina, que é a lei de causa e efeito. E a providência deixa que experimentemos aquela experiência para que nós aprendamos com ela, porque não soubemos ouvir a inspiração que veio do alto e fomos aqueles que transgredimos a lei básica, que é o necessário, indo ao supérfluo. Por isso, a gente acaba sendo infeliz, nos ensina Allan Kardec, por nossa própria responsabilidade, porque não atendemos a voz por intermédio da consciência que nos advertia sobre o que devíamos e sobre o que não devíamos fazer. O livre-arbítrio é nosso, mas a voz da consciência nunca deixou de estar presente em nós. E é por isso que, nesse caso, nós vamos sofrer as consequências de causa e efeito, para que nós aprendamos a lição para as futuras experiências. E aí, então, estaremos aptos para poder cumprir o nosso desiderato na vida. Mas nós queremos aqui ir um pouco além,
porque o tema é muito apreciado. Quando a gente diz reino de Deus e a sua justiça, o que será que Jesus queria significar com o reino de Deus? Por que ele nos disse que tínhamos que buscar primeiro esse reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas fossem acrescentadas? Ora, se eu não entender o que é reino de Deus e a justiça de Deus, como é que eu vou buscar? Então a doutrina espírita tem esse condão de nos fazer refletir, como aqui agora estamos fazendo nesse encontro. O que é reino de Deus? Reino de Deus, ou também reino dos céus, como Mateus chama no seu capítulo do apóstolo de Jesus no seu capítulo, ele chama reino dos céus, mas significa a mesma coisa que reino de Deus, que os demais contam-nos dessa forma como reino de Deus. Ora, se o reino de Deus é alguma coisa que temos que buscar, o que é? O que é o reino de Deus? Sabe que eu sei o que é isso? Sabe que eu sei onde se encontra esse reino de Deus? E associado a esse termo, muitas vezes Jesus usa também uma expressão vida eterna. Mas o que é vida eterna? Que relação tem isso com o reino de Deus? De outras vezes, aparece a palavra salvação, que se utiliza também Jesus para nos ensinar a buscar este reino dos céus. Mas o que é salvação? Será que nós sabemos o que é isso? A doutrina espírita chega a colocar um lema: fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? De que salvação estamos falando? De que vida eterna estamos falando? De que reino de Deus estamos falando? E é isso que nós pretendemos agora examinar com mais cuidado para que nós entendamos o convite de Jesus e possamos segui-lo sem nenhum titubeio. Ora, certa ocasião, Jesus estava, muito depois daquele momento do monte, estava cumprindo a tarefa que o Pai lhe confiara quando desceu à terra. E ele havia falado à beira do mar, havia subido num barquinho, e ali ele falou para uma multidão imensa, e ele contou uma das parábolas conhecidas, que é a parábola do semeador. Mas o curioso é que no final da parábola, ele disse assim: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ora, o que será que Jesus queria dizer com isso? Nem mesmo os apóstolos tinham uma certeza disso, porque logo depois, em reservado com Jesus, os apóstolos perguntaram: por que eles falam por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ora, Jesus está dizendo que alguns de nós já podem conhecer os mistérios do reino dos céus e outros não. O que Jesus estava dizendo em outras palavras? Que alguns de nós já têm maturidade psíquica para compreender aquelas profundas asserções que vêm nas suas exortações. Alguns de nós não conseguem compreender porque ainda não têm as experiências que maturaram o psiquismo ao ponto de torná-lo apto a compreender esse reino dos céus. Então vejamos que nem toda a humanidade está em condições de compreender o que Jesus chamou de mistérios do reino dos céus. Mas olha que coisa interessante, 1800 e poucos anos depois, Allan Kardec veio desmistificar esses mistérios. E hoje, esse conhecimento é comum a toda a humanidade. Qualquer um que queira examinar a doutrina espírita conhecerá esses mistérios que naquela época estava vedado por alguns ou para alguns. É por isso que Jesus prometeu o Consolador para muito tempo depois, quando então a maturação psíquica permitiria compreender isso. Mas ele, em outros momentos também, apresentou-nos o tema do reino dos céus, ou o reino de Deus, nos dizendo sobre o que precisamos fazer para poder chegar a ele. Outra ocasião, ele estava entre a multidão e aí ele tinha recebido ali algum convite de crianças e algumas pessoas tinham impedido as crianças de chegar. E ele disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino de Deus é para os que se lhes assemelham. E disse mais ele: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará.
no reino de Deus. Então, você percebe claramente que Jesus está dizendo para você, para mim, para todos nós, ou você tem pureza de espírito como a símbolo da criança, porque ele disse assemelhar a criança, não é a criança, porque a criança é um espírito que está em evolução, mas aquela fase infantil representa o mais alto estágio de pureza que alguém poderia ter, é equivalente àquela criancinha pura, na essência, como criança. E ele fez essa comparação para mostrar-nos que para entrar nesse reino dos céus, você precisa estar com o seu coração depurado. Eu preciso estar com o meu coração depurado. Todos nós precisaremos estar com o coração tão puro como o símbolo de uma criança. E é por isso, queridas amigas e queridos amigos, que Jesus continuou nos ensinando sobre o que precisamos fazer para ter acesso a esse reino de Deus. Em outra ocasião, ele disse assim: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum, ele foi imperativo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, na linguagem de Mateus. E aqui nós vemos de novo Jesus dizendo: se você não cumprir a justiça divina, você não tem acesso ao reino dos céus. Como ele disse em outra ocasião, dai a César o que é de César, cumpra a justiça humana, mas dai a Deus o que é de Deus, cumpra a justiça de Deus. Na prece dominical que ele nos ensinou no Sermão da Montanha também, ele dirá: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, a vontade não é a nossa, é a de Deus. E a justiça procede de Deus, portanto, ela é divina. Então, o acesso ao reino de Deus também não será feito se não cumprirmos a justiça divina. Mas em outra ocasião, nós vamos esgotar todas, mas vamos trazer algumas para que nós exemplifiquemos a importância do convite que ele nos fez buscar primeiro o reino dos céus. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que tenha posto a mão na charrua e olhar para trás, não está apto para o reino dos céus, ou o reino de Deus, na linguagem de Lucas. Então vejamos que aqui alguém estava tão convicto de que tinha que seguir Jesus, mas não estava 100% com Jesus, porque ele pediu para ir em casa, para voltar a ver as coisas que possuía e dispor essas coisas de alguma forma. E Jesus foi taxativo. Quem olha para trás não está apto para o reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que se você não tiver desprendimento total, não é parcial, total, da matéria, de tudo que aqui se encontra como figura de matéria, que corresponde ao meio e não ao fim da nossa vida, você não estará apto para o reino dos céus. Eu não estarei apto para o reino de Deus. Nenhum de nós estará apto para esse reino. Por isso, desprendimento é outra condição que Jesus nos indica como sendo fundamental para entrar neste reino dos céus. Mas ele não quietou aí. Em outros momentos, outras oportunidades surgiram e nós escolhemos uma que foi anotada por Mateus no capítulo 19, que ele diz assim: e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha, Jesus está dizendo que você tem que largar tudo, inclusive pai, mãe, irmão, filho. Parece absurdo, por isso que Kardec chamou isso de estranha moral no seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na verdade, quando nós dizemos deixar tudo isso, nós estamos ouvindo Jesus dizer: você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, meu filho. Você tem que amar, inclusive, sobre os seus mais caros afetos aqui da terra, ou mesmo do plano espiritual que você agora não se lembra, mas que estão lá e que te amam e você ama também. Porque quando você chegar a esse estágio de entrar no reino dos céus, aquele festim das bodas a que se refere ele em uma determinada parábola, você saberá que todos somos um para com Deus
e todos fazemos parte de um todo muito maior e todos somos os seus filhos, portanto todos somos irmãos antes de sermos pai, mãe, filhos, irmãos ou qualquer outra coisa. Então veja que aqui Jesus determinou ou amamos a Deus sobre todas as coisas ou não temos acesso ao reino de Deus. Veja como é uma escalada íngreme chegar a este reino dos céus. Mas não terminou aí o nosso apanhado. Jesus, em outra ocasião, foi questionado por alguém que estava com ele, porque esse alguém havia dito que ele precisava ensinar um pouco sobre a palavra salvação. E esse alguém perguntou para Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? E Jesus lhe respondeu: esforçai-vos, é esforço, é próprio, parte de cada um, ninguém pode fazer pelo outro. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Porta estreita, a porta que representa todas aquelas condições anteriores que reportamos, que faz com que tenhamos acesso. A porta estreita representa o acesso ao reino dos céus. Isso significa que temos que fazer esforço no bem permanentemente, se quisermos ter acesso ao reino de Deus. E diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Aí alguém diz: ai meu Deus, perder minha vida pelo evangelho, fazer como os primitivos cristãos que eram martirizados nos circos romanos? Sim, porque você perdeu a vida física e não a vida espiritual. Portanto, quando a criatura está nesse estágio de não querer salvar a sua vida física em benefício do evangelho, ele, na verdade, compreendeu o sentido verdadeiro da vida. Não a vida física, mas a vida imortal do espírito. Por isso, quando a gente entra aqui, nós entramos em dois campos que se associam ao reino de Deus, que são reino de Deus vinculado à salvação e reino de Deus vinculado àquilo que se chama vida eterna. Por isso, vamos fazer aqui mais um parênteses para poder entender isso, porque isso faz parte da resposta que nos permite seguir aquele conselho de Jesus, que é o tema de nossa palestra. Então, o que seria salvação? Quando fomos estudar esse tema com Emmanuel, nós encontramos uma carta de Pedro, que na carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 9, ele escreveu assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. E confessamos, não entendemos o que Pedro estava querendo dizer. E aí sim, pedimos ajuda para Emmanuel, e Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, na lição 99, irá nos dizer: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. Olha, para você seguir tudo aquilo que Jesus falou, se você não tiver fé, você não dá conta. Por isso ele diz: é a salvação a que se reporta a boa nova, o evangelho por excelência. É a fé absoluta em Deus, quando a gente sabe que Deus só quer o nosso bem. E como Deus não nos criou para a perdição, disse Emmanuel, salvar segundo o evangelho significa elevar, purificar, sublimar, intensificando-nos a iluminação. Brilha a vossa luz, cada vez mais ampliando o brilho da nossa luz. E aí ele diz: intensificando a iluminação e fazendo com que o Espírito viva a vida eterna. Então aqui de novo apareceu a palavra da vida eterna, agora Emmanuel colocando. E aí nós nos perguntamos: o que será a vida eterna? O que ele quer dizer com esse termo que está no Evangelho, está no Velho Testamento e está na doutrina espírita? Vida eterna. Allan Kardec, quando codificou essa abençoada doutrina, ele também queria entender isso. Na questão 153 do Livro dos Espíritos, ele perguntou aos imortais: em que sentido se deve entender a vida eterna? E eles responderam: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Ou seja, nós vamos construir um determinado movimento de preparação para acessar
o reino de Deus para acessar a vida eterna, para estarmos salvos, em outras palavras. Então, voltando, maturidade psíquica, será que nós já temos? Voltando, pureza de espírito, será que nós já temos? Cumprir a justiça divina, será que nós já temos? Despreendimento total da matéria, será que já temos? Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre toda a nossa alma, será que já conseguimos? Esforço no bem, será que o fazemos o tempo todo? Compreensão verdadeira da vida como vida eterna, será que já compreendemos que a vida verdadeira é a do Espírito? E aí nós nos perguntamos, a mim pessoalmente, quando leio isso que estou falando para vocês, eu olho assim, gente, como estou distante de entrar no reino dos céus. Mas, com essa doutrina abençoada que se chama doutrina dos Espíritos, a coisa fica mais clara, por isso que ela é esclarecedora e ao mesmo tempo consola, porque eu sei que um dia eu chegarei lá. Por isso a minha pergunta foi, como chegar a essas condições ou a esses estados que nos permitem entrar no reino de Deus? Essa foi a pergunta que eu me fiz quando estávamos preparando esta palestra para conversarmos nessa noite. E aí, nós ouvimos Jesus dizer, está lá anotado por João, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Logo depois ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, a carne é a matéria e o Espírito é imortal, é o que vai para a vida eterna. E aí ele termina dizendo, aquele diálogo memorável, não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Em outras palavras, caríssimas, queridas irmãs e irmãos, a palavra de Jesus aqui está dizendo assim, tudo aquelas condições que são impostas para você acessar esse festim das bodas, todas elas dependem de uma ampliação do nosso psiquismo para atingir aqueles estágios ápices. E não se faz isso sem que façamos o uso da pluralidade das existências. Nascer de novo, como disse Jesus, várias e várias e várias vezes. Aliás, tantas quanto forem necessárias para que nós cheguemos a esse estágio que nos permite, que nos dá o acesso ao festim de bodas que se chama Reino de Deus. Por isso, Jesus contava parábolas, e numa delas ele faz uma analogia importante para o nosso movimento de compreensão do Reino de Deus aqui hoje. Ele diz, em determinado momento, falando para aquelas senhoras que estavam ouvindo, ele havia falado para os homens com outra parábola, de outros meios, mas ele disse, e essa parábola ficou muito forte, ele disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Ou seja, está falando para alguém que mexe com alimentos, que faz a cozinha e que compreende o que ele está falando. Você coloca o fermento, o pão cresce, o bolo cresce, seja lá o que for, cresce. E ele está dizendo que é assim também, que à medida que você faz os movimentos evolutivos através das diversas reencarnações, você vai levedando o seu psiquismo, você vai ampliando o seu potencial de espírito, você vai fazendo o seu brilhar da luz cada vez mais ser ampliado ao máximo, até um dia você brilhar a luz diante dos homens, representando Deus na terra, como Jesus o fez. Por isso, nós temos que lembrar que reencarnar é um movimento que, conhecendo ou não essa lei, acontece e isso não tem mais como a gente evitar. Uma hora estamos na dimensão espiritual, que Kardec chamou de erraticidade, enquanto precisamos encarnar, e lá fazemos um planejamento reencarnatório, preparamos e moldamos um corpo durante 9 meses, segundo as nossas necessidades, definimos nesse planejamento reencarnatório a família em que vamos nascer, as condições sociais, faremos as experiências que nós mesmos propusemos fazer e teremos que voltar, devolvemos o corpo, porque o corpo pertence à terra, do pó viestes, para o pó voltará o corpo, mas o espírito não, porque o espírito volta para o plano espiritual, que é a sua verdadeira casa, sua verdadeira pátria. E ali ele faz revisão do que ele fez ou deixou de fazer nesta encarnação anterior, como alguém que tinha metas
e volta para fazer a análise, cumpriu as metas. E ali ele perceberá onde errou e proporá uma nova viagem para fazer as correções dos erros, novos programas para avançar em determinados setores da vida, no sentido amplo, e fará nova descida à terra, nova experiência, novo retorno, num processo contínuo em que André Luiz chamou de evoluções em dois mundos. Evolução em dois mundos, por quê? Porque ora nós estamos no plano espiritual, ora nós estamos no plano físico, e ao longo de imensidão, uma imensidão que nós não temos como contar, de movimentos reencarnatórios, nós passamos pelos mundos primitivos, passamos pelos mundos de expiações e provas, passamos pelos mundos de regeneração, passamos pelos mundos felizes e passaremos um dia além dos mundos felizes. Esse é o contínuo reencarnatório, mas compreendendo como Kardec examinou isso com cuidado junto aos espíritos, que isso teve começo e isso terá fim. Reencarnar é um movimento que se inicia e termina, para que o espírito realmente viva a vida eterna. E isso, Jesus também, lá atrás, de maneira velada, só para os que tinham ouvido para ouvir, que podiam compreender, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui pode ser significado, estas palavras de Jesus podem ser interpretadas como sendo o momento em que tudo que a matéria, através dos movimentos reencarnatórios, podia nos ensinar, foi ensinado. O dia que isso acontecer, nós não precisaremos mais reencarnar. E aí, então, aquela condição de estar apto ao reino de Deus estará, então, atingida. Por isso que Kardec perguntou aos imortais no Livro dos Espíritos, na sua questão 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E eles responderam o que nós já sabíamos por Jesus: espírito bem-aventurado, puro espírito. Lembra de Jesus? Aquele que não se assemelha à criança não entrará no reino dos céus. Ou seja, aquele que não for depurado, que não tiver puro seu coração, puro seu espírito, não acessará jamais o reino de Deus. Por isso, ele disse em outra ocasião lá no monte: bem-aventurados os puros de coração, porque eles, e somente eles, em nenhum momento do Evangelho Jesus diz que você verá a Deus se não for através da pureza de coração. Somente com o coração puro teremos a honra, a glória de ver a Deus. Não conseguiremos ver Deus com os olhos carnais, jamais. Não conseguiremos ver Deus com os olhos do raciocínio frio, o raciocínio apenas envolvido com a matéria. Nós só veremos Deus quando esse raciocínio estiver envolvido com um sentimento de pureza tão alto que aí sim estaremos no alto do nosso mais elevado psiquismo. E aí então, esse é o momento de entrada no reino de Deus. É quando a gente se torna espírito puro. Portanto, ninguém se decepcione, porque essa é uma escalada, é uma escada de Jacó, de que encarnação em encarnação nós vamos pulando, vamos saltando cada degrau desse, vivendo cada degrau desse, para atingir todas as experiências que precisamos aprender até esse dia em que a verdade for completamente desvelada. Aí então é o momento em que esse filho se encontra com o pai, verá a Deus, se encontrará com Deus. Nesse momento, ele não mais habita mundos físicos como o nosso, mas mundos celestiais. Allan Kardec diz-nos, na nota de rodapé, a questão 186 ou 188, se não me falha a memória, que os espíritos do quilate de Jesus, eles se reúnem para as decisões maiores no sol. Imagina você se reunir no sol. Você só vai se reunir no sol se você não tiver matéria alguma. Pois é lá que aquela luz que vivifica, que vem do sol, é a luz que nós recebemos também dos pensamentos de Jesus e dos grandes obreiros que estão no sistema solar. Cada Cristo de Deus que cuida de cada planeta se reúne ali para decidir os destinos do sistema solar. Por isso que quando alguém está em depressão, por exemplo, você deve oferecer luz do sol, porque a luz do sol é um vivificador para o espírito. Ela aclara. A pessoa que está deprimida, ela começa a ter vontade de viver quando a luz bate sobre ela. Perceba como as pessoas que têm tendência à depressão buscam o escuro, porque a luz tende a afastar a depressão. Por isso, é uma das profilaxias mais importantes, é buscar a luz do sol.
E nesses tempos de pandemia que vivemos, não só pela vitamina D que nos falta quando ficamos imersos dentro de casa, mas, sobretudo, porque essa luz vivifica o espírito, porque lá se reúnem espíritos. Então, habita mundos celestiais o espírito que atingiu esse movimento. E quando ele atinge esse estágio, ele está no ponto tão elevado que o pensamento dele é exatamente o pensamento de Deus. Que o movimento do sentimento dele, as emoções dele, são exatamente os movimentos e as emoções de Deus. Por isso ele é capaz de dizer, eu e o Pai somos um, como Jesus nos disse. Por isso, não é que Jesus era Deus, é que Jesus representava o mais alto movimento de alguém que vive a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Então aqui fizemos, queridas amigas e queridos amigos, um apanhado. É claro, existem muitas outras oportunidades de estudo, mas aqui já permite que façamos reflexões, que é um movimento muito importante quando fazemos estudos desta envergadura, estudos envolvendo o Evangelho de Jesus, compreendido pela bênção da doutrina espírita. Ora, o reino de Deus, ou o reino dos céus, o que é? Perguntamos no início. Onde se encontra? Indagamos no princípio de nosso encontro. Certa ocasião, Jesus foi interrogado por fariseus sobre quando viria esse reino de Deus. E Jesus lhes respondeu, o reino de Deus, meus filhos, não vem com as aparências exteriores. Nem dirão ele aqui, ele ali, pois que o reino de Deus, meus filhos, está dentro de vós. Não adianta, minhas irmãs, buscarmos o reino de Deus aqui ou acolá, se ele não se encontrar sendo construído dentro de nós. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque são somente esses que têm direito ao reino de Deus. Tenhamos compreensão disso. Ser humilde é algo muito poderoso, porque a humildade junto com a caridade são as duas alavancas que você usa para acessar esse festim das bodas. A humildade significa que você é submisso. Para muita gente essa palavra incomoda. É submisso à vontade de Deus. Você não faz a sua, você faz a dele. E a vontade dele é uma só, gente. Uma só, amigas. Uma só, meus amigos. É que nos amemos uns aos outros. Como o maior filho que ele nos mandou aqui hoje nos amou. Por isso, não tergiversemos em qualquer outro movimento, porque vamos perder tempo. Vamos cumprir essa vontade de Deus e todo o resto nos será dado por acréscimo. Ele diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Quando você se torna verdadeiramente cristão, você passa a ser alguém estranho no ninho. Porque a humanidade ainda não é uma humanidade cristã. E se você segue esses mandamentos, se você é humilde, submissa à vontade de Deus, você se torna alguém que as pessoas olham como se fosse alguém fora da caixinha. Porque o mundo ainda não segue Jesus, a humanidade ainda não está cristianizada e a tarefa nossa, com o nosso exemplo, auxiliar esse processo. Não passaremos aos mundos de expiações e provas definitivamente para o mundo de regenerações, se nós não fizermos esse movimento íntimo de sermos aqueles que, ainda perseguidos, somos aqueles que continuamos seguindo Jesus. Nossa caridade nunca esfriará quando estamos neste caminho. Por isso, ele nos advertiu, espíritas, irmãs, irmãos, cristãos, seja de que escola religiosa for, seja mesmo você, de que não tenha nenhuma escola religiosa, mas siga as suas convicções. Ele nos advertiu a todos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este entrará no reino dos céus. Vontade de Deus. Vontade de Deus tem que ser a nossa vontade. Nós temos que fazer o que precisa ser feito. Amar-nos uns aos outros, como o seu filho maior nos amou. E aquela noite que já caía-se, ele estava lá na montanha ainda. As pessoas estavam fascinadas, nos conta a Amélia Rodrigues, com a sua verbalização magnética que impregnava sobre os corações, que mais tarde ecoaria em todos nós para sempre. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Não ajunteis, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque, disse-nos Jesus naquela ocasião, onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o poema divino prossegue coando em nossas almas. Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não vos inquieteis. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas o nosso Pai Celestial os alimenta. Não valemos nós mais do que eles? Por que andamos tão inquietos por ter tantas coisas? Por quê? Olhai os lírios, como crescem. São lindos. Observe um lírio, você pessoalmente. Não tem ninguém com aquela majestade na Terra, nem Salomão naquela época, nem ninguém hoje. A indústria não conseguiu até hoje imitá-los de modo algum. A ciência é incapaz de fazê-los. Mas Jesus diz que se esses lírios são queimados, ora, nós não valemos mais do que eles, meu Deus do céu. Então, por que nós estamos nos inquietando em ter tantas coisas, saciar tantos desejos, beber, comer, vestir, portar, tantas coisas que são passageiras? A pandemia está te ensinando isso. Que valor tem? O valor que tem, que você e eu estamos percebendo, queridas amigas e queridos irmãos, é o valor da relação humana. O que conta, enfim, é o como estamos marcando a vida do outro. Que marca estamos deixando no coração daqueles que transitam a existência conosco? Perguntemos sobre isso. Porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo que nós precisamos, não precisamos nos preocupar com isso. Isso são meios e não fins. Por isso, queridas amigas e queridos amigos, refletemos nas suas palavras. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, sem exceção, vos serão dadas por acréscimo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção nesse memorável encontro. Nós vamos encerrar com uma prece em homenagem a Jesus pela bênção de seu Evangelho, que nos permite ter um roteiro seguro para os nossos passos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos, querido amigo, envolvidos em sua emoção, sabendo, Senhor, que o roteiro que vem de Ti é infalível. Senhor Jesus, o Senhor nos compreende e sabe que ainda não conseguimos cumprir esse roteiro todos os momentos. Por isso te rogamos, Mestre Divino, dai-nos força para permanecer neste caminho, para permanecer seguindo o facho de Tua luz até que a nossa possa brilhar por si mesma. Senhor Jesus, ampara-nos em nossas fraquezas e nossos descuidos. Ampara-nos, Senhor, quando nós afastamos de Ti.
por movimentos terrenos passageiros e fugidios. Senhor Jesus, ajuda-nos a permanecer contigo, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, agora e toda a eternidade. Muito obrigado e muita paz. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.